Caro telespectador, telespectadora, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje estamos na última lição das lições bíblicas, adoração, santidade, serviços, princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós passamos essas 14 semanas estudando o livro de Levítico, que é o livro lá que faz parte do Pentateuco. Hoje nós vamos para a lição aqui de número 14, do dia 30 de setembro, entre a Páscoa e o Pentecostes. O texto áureo diz, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 e 4, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a verdade prática, sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem o Pentecostes a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Bem, nós estamos dando início ao nosso programa, eu e o professor Tony já estamos aqui a postos para dar início ao nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco até o final. Para o Senhor, amados irmãos que nos acompanham na TV AD, mais um programa EBD em Debate. E é um prazer mais uma vez estar com os amados irmãos lecionando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Como disse nosso professor Zé Roberto, a nossa última lição nesse trimestre, terceiro trimestre de 2018. E a lição de hoje trata sobre duas festividades do Antigo Testamento comemorado pelo povo de Israel. E também essas duas festividades são tratadas no livro de Levítico, que é o nosso objeto de estudo nesse trimestre. Os irmãos bem sabem que em Israel existem três festas que são as principais, que são a festa da Páscoa, do Pentecostes e dos Tabernáculos. Porém, nessa lição que nós estamos estudando, vamos trabalhar apenas a festa da Páscoa e do Pentecostes. Lembrando que sem Páscoa não há Pentecostes. Então, vamos aqui definir a festa da Páscoa, que é o primeiro ponto da lição, Cristo, nossa Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Tanto para os cristãos como para os judeus, a Páscoa é considerada uma das grandes festas da Bíblia Sagrada. Para Israel, a Páscoa representa a sua libertação do cativeiro egípcio, ali que você encontra essa história no livro do Êxodo, especificamente a partir do capítulo 12. A palavra Páscoa significa, em hebraico, Pessar, que tem como tradução passagem, passar por cima, que dá o sentido de libertação da escravidão do povo de Israel no Egito. Israel foi liberto do cativeiro egípcio e para o cristão a Páscoa representa a libertação do pecado e do juízo por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês conhecem muito bem a história ali da Páscoa, onde Deus trouxe juízo ao povo egípcio, trazendo ali 10 pragas. Na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus fez a sua primeira aliança formal, podemos dizer assim, com o povo de Israel, dizendo que eles separassem em suas casas uma refeição, um cordeiro ou um carneiro macho, sem mácula, de 1 ano, e ali eles sacrificassem aquele cordeiro, assassem aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro colocasse nos umbrais, nas vegas das suas casas, porque naquela noite passaria o anjo, lá em Êxodo chama o anjo destruidor, passaria sobre o Egito. E toda aquela casa que não tivesse o sangue do cordeiro morto nos seus lares,
que não tivesse, se houvesse os primogênitos daquela casa, ou o primogênito daquela casa seria morto. E esse ato de Deus ali no Egito, julgando os egípcios e salvando o povo de Israel, é claro, aquele que pela fé acreditasse nessa ação de Deus de livrar o primogênito através do sangue do Cordeiro, essa ação de Deus, ela seria lembrada pelo povo de Israel em memória nas suas festas anuais. Seria no primeiro mês do ano, do calendário judaico, no 14º dia, e todo ano seria. Lá em Êxodo capítulo 12, até o autor, Moisés, ele diz que o povo de Israel deveria lembrar sempre desse fato histórico que aconteceu dentro da história de Israel, porque as crianças perguntarão: e essa festa? Para que serve essa festa? Tá lá, para que serve esse culto? Então os pais responderiam: e esta festa é para lembrar do dia da libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Isso está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27. E os filhos perguntarão: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel quando feriu aos egípcios e livrou as suas casas. Então, professor Zé Roberto, a gente percebe aí que a ação de Deus no dia da Páscoa lembra a graça dele com o povo. E esta ordem, esta ordenança do Senhor em que eles molhassem com sangue os umbrais das suas casas, valia também até para os egípcios que pudessem crer nessa promessa do Senhor e não matar o primogênito, caso houvesse o sangue também nos umbrais. Demonstração de que a graça de Deus é para todos, né? Então, como o professor Tony já destacou, esse elemento e essa relação entre a Páscoa e o Pentecostes é importante na perspectiva teológica, porque faz uma relação com Cristo e o batismo no Espírito Santo. Isso porque nós pentecostais sempre temos defendido que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, ele cura as enfermidades, ele opera sinais e maravilhas, e que em breve ele irá voltar para arrebatar, para buscar a sua igreja. Então, nosso assunto de hoje, o primeiro ponto da lição, diz que Cristo é a nossa Páscoa. Então, essa figura que o professor Tony acabou de explicar, da libertação do povo de Israel lá do Egito, tem toda uma simbologia e aponta para a libertação que nos foi dada através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele foi feito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, já foi destacado aqui que a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia Sagrada. Nós identificamos ali no livro de Êxodo, que é o livro da partida, da saída do povo de Israel do Egito, e aponta para a libertação nacional daquele povo, aponta para a redenção do povo de Israel que estava debaixo do jugo daquela nação. Agora, a Páscoa em Cristo tem uma simbologia diferenciada, não é mais uma nação, um povo que é liberto, mas todo aquele que crer no seu sacrifício na cruz do Calvário. E se é um povo, esse povo não é uma nação, mas a própria igreja de Jesus Cristo, que passa a testemunhar e passa a crer nesse sacrifício e passa a compreender a libertação que nos foi trazida por Jesus. O professor Tony já explicou que a definição da palavra Páscoa é uma palavra que vem do hebraico, Pessar, e essa palavra, etimologicamente, ou seja, na sua origem tipológica, ela é definida como passagem, e é a passagem da escravidão à liberdade. Mas que tipo de liberdade nós estamos falando? Então, é a liberdade integral, mas é uma liberdade que diz respeito a
retirada da pessoa ou de um povo de uma condição de opressão, de uma condição de domínio, inclusive domínio espiritual. Então a Páscoa, ela é celebrada pelos judeus, é uma festa bastante emblemática ainda hoje dentro do judaísmo e marca uma aliança, um concerto que Deus fez com o povo de Israel. Então é importante que a gente entenda também na teologia do Antigo Testamento essa dimensão do concerto, da aliança que Deus tinha com o povo de Israel, mas, como o professor Tony também já destacou, não era exclusivamente para Israel. Então Deus chamou Israel, mas Israel deveria testemunhar e levar essa mensagem a todos os povos. E o cerimonial da celebração da Páscoa, o professor Tony tinha alguns rituais, algumas regras que eram seguidas e observadas. Exatamente, professor Zé Roberto. Como falei também no início, tinha o cordeiro, sim, como o senhor bem falou, tudo apontava para Cristo. O cordeiro, aí João Batista, lá em João, capítulo 1, versículo 29, diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro que aquelas famílias, ou um cabrito macho, aponta para Cristo. O sangue do cordeiro aponta para o sacrifício de Cristo. Também na refeição tinha os pães ázimos, que era o pão sem fermento. O pão sem fermento, e esse pão sem fermento representa o não ao pecado, a rejeição ao pecado. Mas no próximo bloco, professor Zé Roberto, amado telespectador, iremos continuar falando sobre essa simbologia da Páscoa israelita para a igreja. Fica aí, não sai, daqui a pouco voltaremos com o programa EBD em Debate. Voltamos com o programa EBD em Debate, nosso segundo bloco. Estamos falando sobre a lição de número 14, entre a Páscoa e o Pentecoste. Falamos um pouco sobre o porquê da Páscoa, quando foi a Páscoa ali, ocorreu ali quando o povo estava sobre o cativeiro egípcio, há mais de 500 anos, 400 anos, estava ali, e Deus ouviu a oração daquele povo e veio com seu socorro, trazendo 10 pragas ou 10 juízos sobre o povo egípcio, especificamente ao faraó, para que libertasse o povo, e o faraó endureceu o seu coração, não libertou, e na 10ª e última praga, Deus falou que ia matar todos os primogênitos do Egito. Porém, isso só não aconteceria caso o povo de Israel, até mesmo, porque não o povo egípcio, eles abraçassem o direcionamento cerimonial ditado por Deus ali em matar um cordeiro que, como falamos, simboliza Cristo, um cordeiro macho de 1 ano, sem mácula, isso aponta para a santidade de Cristo. Esse cordeiro não poderia ser cozinhado, tinha que ser assado, tinha que ser defeito, como falei, tinha que ser imolado, tinha que ser no 14º dia do mês Abib. E além do cordeiro, comer a carne do cordeiro, deveria pegar o seu sangue e pinchar, podemos dizer assim, os umbrais da casa, que representa o sacrifício de Cristo, os pães ázimos, que é um pão sem fermento, representa a rejeição ao pecado, e algumas ervas amargas. Mas tudo isso, o povo de Israel, durante anos, eles comemoravam, era uma ordenança divina, que, como falamos, Israel tinha várias festas, mas essa Páscoa era a principal festa, a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo, e nessa festa teria que ser perpétua, essa festa tem que ser constante, essa festa da Páscoa, para o povo lembrar
como Deus, de forma graciosa, de forma amorosa, lá em Deuteronômio diz que Deus não livrou o povo, professor Zé Roberto, amado espectador, não foi porque eles eram numerosos, não. Pelo contrário, eles eram bem numerosos comparados aos outros povos. Não era porque eles eram fortes, não. Não, porque Deus deixa bem claro, porque eu vos amei. Então, a festa da Páscoa é para lembrar a graça de Deus. A Páscoa simboliza a redenção de Israel, a libertação de Israel do Egito. E hoje na igreja representa a nossa libertação em Cristo Jesus do juízo e do pecado. Hoje não existe mais Israel e Israel e gentios. Cristo, ele fez através da sua morte da cruz apenas um povo. Então você vê no Novo Testamento os escritores falando que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Você pode observar a Santa Ceia, que você percebe que nós ainda comemoramos a Páscoa, só que dentro de uma nova dispensação, de uma nova visão, porque agora nós não precisamos fazer todo aquele cerimonial que os judeus faziam na festa da Páscoa. Eles tinham que, todas as tribos tinham que se deslocar para Jerusalém para comemorar, não é isso? Não, a Santa Ceia você pode tiver um grupo de irmãos, um pastor, seja no templo, seja numa casa, não é isso? Pode fazer a Santa Ceia e lembrar a morte do Cordeiro Pascual. E essa simbologia ela é lembrada por João Batista, capítulo 1, versículo 29. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, João viu um cordeiro como havendo sido morto. Então, tudo aponta para aquele cordeiro que foi morto ali no Egito. E para deixar mais destacada a importância, professor Zé Roberto, amado telespectador, lá no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo de Israel tinha aqueles momentos de avivamentos, porque Israel era aquela gangorra, Israel, né? Está lá embaixo no pecado, na idolatria, aí de repente aparece um profeta, aparece um rei usado por Deus e levanta o povo, como foi o rei Josias, como foi o rei Ezequias, como foi Esdras, como foi Zorobabel, não é isso? Como foi Ageu, não é isso? E todas as vezes que aquele povo buscava o Senhor e acontecia um avivamento em Israel, as primeiras coisas que eles faziam era o quê? Era comemorar a Páscoa. Você pode aí pesquisar todos essas festas judaicas, essa festa judaica, a Páscoa, na sua Bíblia, que você vai perceber essa importância, essa lembrança. E a Santa Ceia é isso também, né, professor Roberto? É o nosso memorial, não é isso? Destacar, professor Tony, muito bem o papel da celebração da ceia como representação da nossa Páscoa. Nós já temos dito aqui que Jesus é a nossa Páscoa. Nós hoje não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta João disse isso muito bem no capítulo 1 do Evangelho segundo João, nos versículos 29 e 36, quando ele aponta e deixando claro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje a igreja celebra a ceia. E o que é a ceia? Foi Jesus que instituiu a celebração da ceia quando, nos momentos finais, antes dele partir, ele chamou os seus discípulos e em uma refeição, que era a refeição da Páscoa, ele apresentou aquele pão, aquele cálice e disse que ali era o corpo e o sangue dele que haveria de ser derramado como pacto, como uma nova aliança que seria instaurada a partir do sacrifício que ele mesmo, Jesus, haveria de realizar e que realizou durante o período da Páscoa judaica. Então a igreja hoje, quando ela se apropria na celebração da ceia, do cálice e do pão, ela está
celebrando, memorando a morte e a ressurreição de Cristo. Do mesmo jeito que o povo de Israel celebrava na Páscoa a sua libertação do Egito, hoje a igreja, através da celebração da ceia, celebra um memorial. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Evidentemente, aquele pão, aquele cálice, não se transforma no próprio corpo e sangue de Jesus, como alguns movimentos religiosos defendem. Na verdade, o pão e o cálice, o sumo da uva, representam o sangue e o corpo de Jesus que foi entregue pelos nossos pecados. Então, a gente ter isso bem claro é importante, e saber do valor existencial, do valor coletivo que esse ato tem, e lembrar que a ceia, quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos apontando para o passado, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, a igreja. No presente, nós estamos reafirmando o nosso pacto e a nossa aliança com Cristo, e no futuro nós estamos na expectativa do reino de Deus, porque o próprio Jesus destacou que haverá um dia no qual esta celebração será no reino de Deus. Então, fica bem claro aqui, pelo que nós já expomos, essa dimensão pascal da nossa relação com Cristo no Novo Testamento. E agora, a partir do segundo ponto da nossa lição, nós vamos abordar o Pentecostes, a festa das primícias, que é uma outra festa judaica, né? Então, é importante que você compreenda a relação entre a Páscoa e o Pentecostes. Queremos convidar você a permanecer conosco. No próximo bloco, nós vamos tecer alguns comentários a respeito da festa de Pentecostes, da festa das primícias e a sua relação com a celebração pascal. Voltamos com o terceiro bloco do programa EBD em Debate. E vamos aqui para o segundo ponto da lição, que é o Pentecostes, também conhecido como Festa das Primícias, ou Festa das Semanas, ou Festas da Colheita. Esta festa ela é celebrada 50 dias após a Páscoa. Por isso chama Pentecostes, que vem de penta, né? Ou quinquagésima, né? Penta é 5, né? Então, 50 dias após a festa da Páscoa. Então, através disso, nós chegamos à seguinte conclusão, que sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. Há Pentecostes porque há Páscoa. O que é? Vamos entender o que é Pentecostes. Pentecostes, dentro do contexto de Israel, 50 dias após a Páscoa, o povo de Israel tinha que entregar os primeiros frutos a Deus, né? Os primeiros frutos, por isso chama as primícias a Deus, tinha que entregar. Então, o povo só tinha condições de adorar a Deus porque tinham sido libertos por Deus. Aí é por isso que há essa coerência. Só pode haver Pentecostes se houver Páscoa. O homem só pode ir ao céu se for liberto por Cristo. O homem só pode ter o Espírito Santo se reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Uma coisa leva a outra. Então, era comemorado no mês Sivan, no final de maio, essa festa de Pentecostes. Era observada por 7 semanas depois da Páscoa. Está lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9 e 10, os primeiros frutos eram apresentados pelo Senhor e, como eu falei, recebe o nome de Festa das Colheitas, Festa das Semanas, Festa das Primícias. Era uma celebração pública. A Páscoa lá no Egito ela foi bem assim particular. Cada casa ela tinha que ter o seu momento ali, cada casa, família, sacrificar o seu cordeiro, com os pães asmos, com as ervas amargas. Na festa de Pentecostes era pública e tinha que ser também em Jerusalém.
Então, o povo de Israel, as 10 tribos, iam até Jerusalém, quando Jerusalém ela foi, é claro, oficialmente dita como capital de Israel, Jerusalém, então tinha que ser lá em Jerusalém. Até o próprio Jesus participou. Jesus, quando criança, Jesus esteve na festa de Pentecostes, naquele momento onde ele se perdeu, né, podemos dizer assim, dos seus pais, se perdeu entre aspas, né, dos seus pais, e os pais dele passou 3 dias, José e Maria passaram 3 dias procurando Jesus, encontraram debatendo com os mestres. Eles estavam voltando da onde? Da festa de Pentecostes. Então era uma festa tradicional em Israel. A cerimônia tinha início exato, no exato instante em que começasse a colher a cerimônia. A partir do momento que o povo judeu começasse a colher os frutos, já podemos dizer que já começava ali essa cerimônia. Isso, então o povo apresentava ao Senhor. E esse mesmo princípio também cabe a nós, Igreja do Senhor. Devemos dedicar tudo ao Senhor. Devemos dedicar todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, a todo momento e em todo lugar, seja em qualquer espaço, seja em qualquer tempo. Quando nós fazemos isso, estamos sim, também obedecendo esse princípio da festa de Pentecostes, que é entregar os primeiros frutos ao Senhor. Mas é claro que aqui na lição, ele vai muito além do que isso, porque existe toda uma simbologia, né, professor Zé Roberto, em referente à festa de Pentecostes. É isso mesmo. Aí nós temos que considerar, professor Tony, que Jesus foi crucificado durante o período da festa da Páscoa, mas o derramamento do Espírito Santo aconteceu por ocasião da festa de Pentecostes. Nós temos lá no capítulo 2 do livro de Atos, o mover do Espírito, um derramamento do Espírito que veio sobre aqueles irmãos que estavam ali reunidos em Jerusalém por ocasião da festa, e é dito lá que ouviu-se como um som de um vento veemente, impetuoso, e línguas repartidas como de fogo, e que aqueles que ali estavam e que foram cheios do Espírito Santo começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Nós temos ali também um poderoso sermão ali, impulsionado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro pregando, quase 3.000 almas, 3.000 vidas, 3.000 pessoas se voltando para Cristo através daquele grande trabalho, e nós vemos ali um despertamento em prol das missões também, a evangelização se expandindo ali. Então, há uma relação aqui importante que nós destacamos entre a Páscoa e o Pentecostes, ou seja, foi preciso que Jesus tivesse morrido, tivesse ressuscitado, que ele fosse o Cordeiro Pascal e que o seu sangue, como o sangue de um cordeiro, fosse derramado, para que 50 dias depois nós tivéssemos a festa das primícias, ou a festa da colheita, na qual aquelas primeiras almas foram colhidas para Cristo, e ali nós tivemos um grande despertamento espiritual. Então, digamos assim, uma festa depende da outra, portanto, a evangelização, a expansão da igreja acontece simultaneamente por causa do sacrifício de Jesus e também por causa do poder do Espírito Santo. As duas ocasiões, os dois episódios estão interligados. E por que é importante a gente destacar isso? Algumas pessoas querem pregar avivamento, querem instruir a respeito do mover do Espírito Santo, mas esquecem do Calvário, esquecem do sacrifício de Jesus, esquecem que ele é o Cordeiro. Por isso nós não podemos deixar de relembrar a própria ceia, como nós já dissemos aqui, nós não podemos deixar de relembrar e de estar sempre em mente que a causa da nossa libertação, da nossa salvação, é o sacrifício de Jesus.
Ele é a razão da nossa salvação. Por outro lado, nós só podemos exercer o ministério com eficácia, fazer o trabalho do Senhor, do reino de Deus, se nós formos empoderados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, quando os discípulos estavam ali muito preocupados em relação à dimensão política, quando é que Israel iria retomar o seu poder, quando é que haveria de ocorrer o reino de Deus com toda a sua força, com toda a sua imponência, e Jesus olha para os discípulos e diz: olha, não vos compete saber o tempo que Deus reservou por sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, não só em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas até os confins da terra. Então, a igreja depende desse poder, a igreja depende do poder do Espírito Santo para difundir o Evangelho até os confins da terra. Ela depende do Espírito Santo para levar o Evangelho até o final. Muito bem, nós estamos encerrando mais um bloco, vamos para o último bloco nos momentos a seguir, vamos falar um pouco mais sobre o dia de Pentecostes. Permaneça conosco. Estamos de volta ao programa EBD em Debate, terceiro ponto da lição, o dia de Pentecostes. Nós já adiantamos um pouco, já falamos aqui sobre Cristo, o Cordeiro Pascal. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado lá no subúrbio de Jerusalém, Mateus capítulo 26, versículo 2. Ele morreu, mas ressuscitou e disse: toda autoridade me é dada no céu e na terra. E Lucas relata, Lucas, que é o evangelista predominantemente pentecostal, Lucas ele relata que Jesus, depois de ressuscitar, soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. E ali já foi uma expectativa em relação a um derramamento pleno que haveria de acontecer, conforme está registrado no capítulo 2 de Atos, por ocasião da festa de Pentecostes, que é a festa das primícias. E ali, naquela ocasião, Jesus que é o batizador, né? Ele cumpre a sua promessa quando ele disse que enviaria o Consolador, outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria sempre com os seus discípulos. E a igreja, a partir dali, é inaugurada de forma que ela pode levar o Evangelho com poder, professor Tony, agora até os confins da terra. Exatamente. Jesus Cristo, como você bem falou, morreu numa festa, na festa pascual, né? na Páscoa, naquele momento. Me lembro até de uma situação que tiraram o corpo de Cristo da cruz por motivo dessa festa, não é isso? Que não seria bonito para a festa uma pessoa crucificada ali, não é isso? Naquele momento onde pessoas de todas as nações iam ali para Jerusalém. Jesus, ele passou 40 dias, depois da ressurreição, passou 40 dias com os seus discípulos, operando milagres ainda, e depois ascendeu ao céu. 10 dias depois veio a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Então fez 50 dias, 40 dias Jesus ficou pós a ressurreição, subiu ao céu mais 10 dias, e o Espírito Santo desceu. E professor José Roberto, então, a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo naquele dia, aí você vê a simbologia, né, patente que o evangelismo, a missão está no coração de Deus. Porque ali no dia de Pentecostes tinham pessoas de todas as nações até então, né? Tinha pessoas de todas as nações e aquelas pessoas ouviram aquela pregação de Pedro, isso, no seu próprio idioma, então ali foi, e como você bem falou, foram quase 3.000 pessoas, e ali foram o quê? Os primeiros frutos, as primícias. O dia de Pentecostes cumpriu-se dentro de uma visão do reino de Deus. Os primeiros frutos, ou seja, as primeiras aulas, cumpriu-se ali.
E só a título de curiosidade, para quem não sabe, nós temos o nome de Pentecostais por causa dessa festa, não é isso? Porque naquele dia, acreditamos assim, entendemos assim, segundo a Bíblia, que a descida do Espírito Santo, a Bíblia relata que eles começaram a falar em outras línguas. Então, entendemos que ali foi o batismo com o Espírito Santo e de forma magnífica, divina, eles começaram a falar em línguas estranhas. Por isso que nós recebemos esse título de Pentecostais. Né? É isso mesmo. Então, uma coisa leva a outra. Você buscar o batismo do Espírito Santo é para que o batismo do Espírito Santo, como disse o Senhor Jesus, revista você de poder para que você tenha mais ânimo e força para buscar as almas perdidas, para evangelizar, para testemunhar o Evangelho. Evangelho, seja em Jerusalém, seja em Samaria, ou seja nos confins da terra, aonde o Senhor colocar, aonde o Senhor lhe chamar. O Pentecostes hoje representa isso. A vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, impulsionando a igreja para o evangelismo. Você falou no início sobre movimentos pentecostais, não é isso? Que esquece do Calvário. Isso foi, eu achei muito importante, foi muito feliz essa sua colocação, né? Porque o Calvário lembra que nós somos pecadores. Isso. E que nós não somos dignos, não é isso, do perdão de Deus. E que somente através do sacrifício do Senhor que hoje temos comunhão com Deus. E alguns movimentos pentecostais que querem nos titular, nos transformar em supercrentes. Isso. Então, se você ouvir pregações, hinos, ou estiver em algum congresso, algum movimento espiritual, até mesmo dito evangélico, né? E que queira apontar isso, que nós somos os donos da terra, que a terra nos pertence, que a igreja vai dominar a terra, que o Brasil é de Jesus, e que vamos tomar isso aqui. Não, corra, nós somos pecadores, e nós, por natureza, não merecemos. Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. E é importante nós lembrarmos que no Pentecostes, ou por causa do Pentecostes, por causa do derramamento do Espírito Santo, nós apontamos para a festa da Páscoa. Lembrando que nós só temos o Pentecostes, o poder do Espírito Santo, porque Cristo morreu no nosso lugar e porque Ele se sacrificou por nós. Não podemos esquecer dessa mensagem jamais. E também, graças ao Pentecostes, nós podemos levar com poder, com intrepidez, com ousadia, para usar as expressões que estão na nossa versão da Bíblia, né? Nós temos intrepidez, ousadia, autoridade para pregar essa mensagem por causa do Espírito Santo. Então, nós somos pentecostais porque cremos no poder do Espírito Santo, o professor Tony disse isso, para testemunhar da morte e da ressurreição de Jesus. Lembrando que Jesus disse, olha, vocês ser-me-eis testemunhas. Então, uma igreja genuinamente evangélica e pentecostal é uma igreja que tanto leva em conta a mensagem da cruz quanto o poder do Espírito Santo. Então, que fique aqui bem claro, nós estamos encerrando a nossa lição, mas antes nós gostaríamos de falar para vocês a respeito do tema que nós vamos estudar a partir do próximo trimestre. Vou pedir para o professor Tony nos ajudar, nós vamos ler juntos aqui os temas da lição, eu leio um e ele lê outro. Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a capa da revista. A revista é essa daqui, nós vamos estudar na classe de adultos as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Então, você providencie na sua igreja, na sua congregação ou em alguma livraria evangélica aí, mais próxima, o seu exemplar da revista da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e nós vamos estudar nesse trimestre próximo, 2018.4, ou no quarto trimestre, 13 lições, né? Então, serão 13 lições comentadas pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Na lição 1, nós vamos estudar
parábola, uma lição para a vida. Na lição 2, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Lição 3, o crescimento do reino de Deus. Na lição 4, perseverando na fé. Lição 5, amando e resgatando a pessoa desgarrada. Na lição 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus. Lição 7, perdoamos porque fomos perdoados. Lição 8, encontrando o nosso próximo. Lição 9, o perigo da indiferença espiritual. Lição 10, precisamos de vigilância espiritual. Lição 11, despertemos para a vinda do grande rei. Lição 12, esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Lição 13, a humildade e o amor desinteressado. Então essas serão as 13 lições. Nós vamos ter, para aqueles que nos acompanham aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, na nossa IADEM, no dia 1º de outubro, que é uma segunda-feira, a partir das 19 horas, aqui na sede da Assembleia de Deus, no nosso auditório, nós teremos uma reunião com todos os professores e superintendentes de escola bíblica dominical, na qual nós iremos apresentar essa revista. Queremos convidar também os professores e os professores da classe de jovens, que vão estudar a doutrina do Espírito Santo, o mover do Espírito, para também se fazerem presente a esta reunião, na qual nós estaremos apresentando, lançando, digamos assim, o 4º e último trimestre de 2018. Amém. Dever cumprido, pelo menos nesse trimestre, né? Terceiro trimestre de 2018. Quero desejar a você, amado aluno, amado professor, que você tenha perseverança em aprender e ensinar a palavra de Deus. A paz do Senhor para você, que Deus continue abençoando a sua vida ministerial, como aluno e como professor. Paz do Senhor, Zé Roberto. Paz do Senhor, fiquem todos na expectativa de continuar o debate na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. E até o próximo programa, se o Senhor permitir.